Olá, pessoal. Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. Estamos iniciando hoje a nossa última live do nosso ciclo de lives de apoio ao ensino remoto, que é uma realização da SEAD, a Secretaria Especial de Educação à Distância da UFMS, e é um prazer estar com vocês nessa tarde. Quero agradecer aqui o apoio do Alex, que está fazendo a tradução em Libras, e o apoio do Jorge e do Douglas, que estão aqui nos bastidores também fazendo a mediação do nosso chat. Se você está assistindo, é importante fazer login no YouTube para você poder comentar, enviar suas dúvidas, e participar aqui com a gente desse bate-papo, que hoje é sobre recursos educacionais abertos. E quem está chegando por aqui pela primeira vez, essa é a nossa 7ª semana, nossa 7ª sexta-feira de trabalho aqui juntinho com vocês. E para quem não me conhece, meu nome é Daiane, eu sou professora da Faculdade de Educação da UFMS. Estou também na chefia da Divisão de Educação à Distância, da SEAD, e sou embaixadora de recursos educacionais abertos da CAPES na UFMS. E por isso estou fazendo esse trabalho, né? Tenho feito esse trabalho desde 2017 de sensibilização, de formação dos professores, né, dos estudantes, e de todos aqueles que de alguma forma estão ligados à educação e que gostam de compartilhar conhecimentos e têm interesse por essa temática também. Bom, o que são os recursos educacionais abertos? Aqui eu trouxe a nossa logo mundial do REA, do Open Educational Resources, mundialmente, onde vocês localizarem essa logo, vocês vão perceber a discussão sobre REA, tá? Ou OER do inglês. Então, para contextualizar um pouquinho, porque a gente está trabalhando com essa temática e insistindo que os professores percebam a importância dos REA para o movimento que a gente está vivendo, principalmente hoje, nós iniciamos em 2017 uma formação em nível nacional, que eu tive o prazer de participar representando a UFMS, né, a CAPES, juntamente com a Cátedra de Educação Aberta da Unesco, a UNB, a Federal do ABC, trabalharam num grande movimento aí para formar os gestores de educação à distância das universidades públicas do Brasil. E eu iniciei esse movimento em 2017, em 2018, eles lançaram um outro curso chamado Embaixadores de REA, da CAPES. E eu também fiz esse curso, fiz essa formação, e a gente recebeu esse selinho de embaixador de REA, para que nós pudéssemos fomentar dentro das nossas instituições, né, a criação de uma política institucional de educação aberta e de recursos educacionais abertos, que envolvesse de forma transversal, né, toda a gestão da universidade, os professores, os alunos, para entender a importância desse conceito e dessas práticas. E em 2018, 2017, 2018, eu também tive a oportunidade de coordenar um curso de especialização Lato Sensu em mídias na educação, em que os nossos estudantes, nos seus trabalhos finais de curso, ao invés de entregarem artigos científicos, eles produziram conteúdos educacionais no formato de recursos educacionais abertos. Então, nós tivemos mais de 200 alunos formados,
totalizando também, acho que 209 recursos que foram produzidos, recursos educacionais produzidos e disponibilizados para toda a comunidade educacional. E esse foi um movimento muito grande que me mobilizou a partir de então. Já fiz um projeto também de ensino de graduação, que a gente está finalizando agora, com vários estudantes, vários professores formados, e dentro do curso TICS, que a gente ofereceu também, nesse movimento de apoio aos professores para esse período de ensino remoto, nós incluímos também um módulo de recursos educacionais abertos. Então, é dentro desse contexto que a gente vem trabalhando, a gente vem conhecendo, estudando, né? Eu não sou especialista, né, em RE, eu tenho me dedicado a estudar sobre isso, a aperfeiçoar, né, as práticas e as articulações institucionais também em torno dos recursos educacionais abertos. E nós estamos engatinhando nesse processo e o que nos move é o amor que a gente tem por compartilhar conhecimentos. E esse amor por compartilhar conhecimentos é o que move a educação aberta, e o que move essas práticas, né, essa circularidade virtuosa que o REA traz para a educação. Mas eu gostaria de conhecer um pouquinho de vocês, né, quem é esse público que está nos assistindo, e o que vocês conhecem sobre REA também. Então, eu preparei aqui um Mentimeter, e eu gostaria que vocês acessassem aí o celular de vocês, ou uma outra aba do navegador que vocês estejam assistindo, e digitem aí www.mente.com, colocando o código 936721. Eu já vou abrir aqui para que a gente acompanhe as respostas de vocês. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Todo mundo conseguiu acessar? Quem não conseguiu, continua ali na tela, bem no topo tem o endereço, o código, e também coloquei aí no bate-papo. Vou aguardar então as respostas de vocês. Vamos ver quem está conectado. Quantos Googles você costuma fazer por dia para saber coisas do cotidiano? Aquelas pesquisas rápidas que a gente faz para tudo que a gente precisa, né, no nosso dia a dia. E pode ser que você não use o Google também, você pode usar qualquer buscador de internet. Então, o pessoal está respondendo. Dou o Google para quase tudo, mais que 20 vezes. A maioria está falando que mais que 10 vezes ao dia. Então, vamos lá. Próximo. Podem ir respondendo mesmo que eu avance aqui, tá? Com que frequência você faz pesquisa na internet para fins de estudo e pesquisa? 100% respondeu sempre. O pessoal está respondendo ainda, às vezes. Legal. Vamos para a próxima. Com que frequência você baixa materiais na internet para fins de estudo e pesquisa? A maioria também sempre. Legal. Às vezes, a minoria. Maioria sempre. Está subindo ainda. Você costuma conferir os direitos autorais dos materiais que você baixa da internet? Vamos lá, tá meio dividido ainda. Maioria sempre. Boa parte às vezes e a minoria nunca. Agora tá aumentando às vezes. Legal. Vamos em frente.
Você conhece as licenças Creative Commons? O pessoal está respondendo. 50-50. A maioria falou que não, por enquanto. Vamos lá. Você sabia que pela Lei de Direitos Autorais você não pode baixar conteúdos da internet? A maioria não, uma boa parte sim. Mas mesmo sabendo disso, a gente baixa muitas coisas da internet, não é verdade? E é por isso importante a gente saber sobre as licenças, saber o que pode, o que não pode, porque a gente trabalha muito, né, com recursos educacionais que estão disponíveis na internet, e que muitas vezes a gente não sabe se é aberto ou se não é aberto. Quando você pesquisa e ou cita um artigo científico, você costuma verificar a licença de uso? A maioria diz que sempre, uma boa parte diz que não sabia que os artigos possuíam licenças. Legal, vamos em frente. Agora eu queria saber um pouquinho o que de vocês, a opinião de vocês sobre o que é educação aberta, né? Quando a gente fala em educação aberta, o que vem à mente de vocês, o que vocês imaginam que seja? Acho que está pedindo aí para vocês colocarem 3 palavrinhas, né? 3 termos ou 3 expressões. Vamos lá. Não precisa ter medo de certo e errado, tá? Vamos colocar as ideias. Legal, democrática, compartilhada, sem custos, gratuita, livre, pública, compartilhada, livre para distribuição, pode copiar e colar, sem direitos autorais. Difícil, não sei o que é, tomara que nossa conversa de hoje ajude vocês a entenderem. Então vamos em frente. Agora eu vou querer saber sobre os recursos educacionais abertos. O que vocês acreditam que faça referência a esse conceito? O que são os recursos educacionais abertos? São recursos livres, são práticas, materiais, livres, liberdade, materiais didáticos compartilhados. Legal. Ferramentas, praticidade, liberdade, materiais didáticos de novo, muito bem. Muito legal. Você se considera autor? Autora? Então, eu fiz essa pergunta porque a discussão sobre educação aberta e principalmente sobre REA diz muito respeito à autoria. E quando a gente fala de REA, muitas pessoas têm medo, né, de licenciar o material justamente por acreditar que licenciando esse material vai perder a autoria, né, do material. E isso não é verdade. A autoria ela nunca se perde, tá? Vocês vão entender por quê. E isso
está dentro das licenças, respeita a lei de direitos autorais, e muitas vezes a gente não se considera autor das coisas que a gente cria, das coisas que a gente planeja, faz, seja em ambientes digitais ou fora de ambientes digitais, e a gente não tem muito o hábito de compartilhar aquilo que a gente faz. E o REA tem muita ligação com o compartilhamento. Você se considera criativo ou criativa? Essa questão da criatividade também é muito importante para a gente compreender a nossa autoria naquilo que a gente faz, naquilo que a gente produz, naquilo que a gente compartilha. Você costuma compartilhar o que você cria? Às vezes, sim. O pessoal ainda está respondendo. Está terminando. O que te impede de desenvolver práticas de autoria? Aí vocês podem escrever uma frase, uma dúvida, uma reflexão. Essa questão da autoria, do compartilhamento, da criatividade, são práticas que a gente precisa de um contexto institucional, de um grupo de apoio, né, de ter pessoas que nos engajem para esse trabalho também. Então, o pessoal está colocando aqui oportunidades, tempo, organizar melhor os conteúdos, incerteza, falta de conhecimento, falta de coragem para tratar esse assunto com seriedade. Legal. Muito bom. Envolvimento e apoio, insegurança, será que vou fazer certo? São dúvidas muito pertinentes, né, que a gente sempre tem quando a gente está produzindo e pensando em conteúdos de ensino, de aprendizagem, de pesquisa que envolvem o nosso trabalho pedagógico. Então vamos lá, agora vamos em frente então, a partir desse diagnóstico que fizemos aí com o grupo que está nos assistindo. O que é então educação aberta? No final desses slides, depois vocês vão ter acesso, eu deixei uma lista de referências, depois vocês vão ver todo o material de apoio sobre isso, vão poder se aprofundar e estudar mais também. A educação aberta, ela está diretamente relacionada com as práticas que nos ajudam a pensar, a repensar o conceito de autoria, a práticas que promovem o protagonismo dos alunos, dos professores, que enfatiza a produção colaborativa, o conhecimento compartilhado. E a educação aberta, ela parte do princípio de que o conhecimento deve ser aberto e deve ser de livre acesso a todas as pessoas, o conhecimento como um bem comum da sociedade como um todo, que é produzido por todos e deve ser compartilhado por todos. Então, todos nós temos condições de criar, de produzir conhecimentos e de compartilhar conhecimentos. E a gente precisa encontrar, então, esses meios, essas estratégias desse compartilhamento, dessa produção e do exercício desse protagonismo. E os recursos educacionais abertos dentro desse contexto do REA, ou da educação aberta, desculpa. Os REA, então, são materiais de ensino, aprendizado e pesquisa que são disponibilizados em qualquer suporte de mídia. Eles podem estar em domínio público ou podem ser licenciados de maneira aberta. E esse licenciamento, então, permite que eles sejam adaptados por terceiros, que eles sejam remixados, que eles sejam
reutilizados por outras pessoas. Os REA também preconizam o uso de formatos técnicos abertos para que esses formatos facilitem também o acesso e o reuso desses materiais. Os recursos educacionais abertos, eles podem ser cursos completos, podem ser partes de cursos, módulos, podem ser livros didáticos, podem ser e-books, podem ser artigos de pesquisa, vídeos, podcasts, testes, softwares, ou qualquer outra ferramenta, um material didático, alguma técnica, ou algum processo, ou alguma prática que possa apoiar o acesso ao conhecimento, que possa ser um instrumento, um objeto de aprendizagem para alguma pessoa que esteja acessando aquele material. Tá? Então, essa definição de REA está baseada nesse documento da Unesco, que foi publicado em 2015, e desde então, vários pesquisadores têm se dedicado a aprofundar esse conceito e a relacioná-lo com os diversos contextos em que esse conceito é aplicável no âmbito da educação. Me fale se... A gente tem um videozinho super rápido que eu gosto de passar. Eu vou ver se funciona o áudio para vocês. Uma das características mais importantes da internet é poder acessar e compartilhar. Vocês conseguem ouvir o áudio? Áudio ok? Tá, então eu vou continuar, vou dar o play de novo, tá? Uma das características mais importantes da internet é poder acessar e compartilhar informações. É possível apreciar obras de arte de museus do mundo todo, assistir a videoaulas e palestras, usar materiais audiovisuais diversos e ainda encontrar imagens de eventos históricos e atuais. São tantos conteúdos ao alcance de um clique que nossas atividades cotidianas de estudo e pesquisa ficaram muito mais fáceis. No contexto da cultura digital, cada pessoa tem potencial para ser autora dos mais diversos materiais, que podem ser disponibilizados para várias outras pessoas pela internet. Por isso, é muito comum pensar, se eu preciso de uma foto, texto ou vídeo para criar um material educativo, eu posso usar qualquer conteúdo gratuito da internet desde que eu cite a fonte, certo? Infelizmente, não. A não ser que você tenha autorização expressa do autor. Nem tudo que é gratuito está de fato aberto e disponível para outros usos, mesmo que seja para fins educacionais. Se você deseja baixar, copiar, reutilizar ou remixar um material, você precisa saber se ele é aberto, ou seja, é preciso verificar qual a licença de uso. A maioria dos conteúdos disponíveis na internet tem licença fechada, o famoso copyright, ou todos os direitos reservados. Porém, já existe no mundo todo um modelo em que o próprio autor pode optar por licenças livres, concedendo de forma clara alguns direitos de uso de sua obra. É o Creative Commons. CC. Você acessa o site, responde algumas perguntas e instantaneamente recebe um símbolo com a licença escolhida pronta para usar onde quiser. Pensar em licença aberta é fundamental para chegarmos ao conceito de REA, ou Recursos Educacionais Abertos. Em outras palavras, materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em qualquer formato, ou seja, podem ser utilizados ou adaptados por qualquer pessoa. O termo REA foi adotado pela primeira vez durante um fórum da Unesco em 2002 e se propagou rapidamente ao redor do planeta. Hoje, existem inúmeras comunidades articuladas para criar, reutilizar e difundir recursos educacionais de maneira aberta. Esse é um ciclo virtuoso. Cada vez que alguém coloca um recurso aberto online, outra pessoa pode fazer uso desse recurso, criar algo novo e compartilhar novamente na rede.
Os REA contribuem para uma transformação fundamental na educação, a promoção da autoria. Permitem que educadores, estudantes e mesmo aqueles que não estejam formalmente vinculados a uma instituição de ensino se envolvam no processo criativo de desenvolver e adaptar recursos educacionais. Governos e instituições de ensino podem ajudar oferecendo formação, incentivando e apoiando professores e alunos na produção colaborativa de textos, vídeos e outros materiais de qualidade. Estes materiais podem ser adaptados a um contexto regional, compartilhados na rede e remixados por outros professores e alunos em situações diversas. Ao dar maior atenção a licenças e formatos que utilizamos em nossas produções, começamos a colaborar com o universo dos REA. A possibilidade de acesso e formação se expande para toda a sociedade. Experimente utilizar software livre para criar seus recursos abertos, o que facilitará salvar e disponibilizar suas produções em um formato que permita o uso e reuso. E para encontrar materiais com licenças abertas, você pode, por exemplo, usar o recurso de busca avançada disponível em vários sites, como Flickr, Google e YouTube, e escolher pesquisar por direitos de uso ou licenças. Há muito mais para explorar no mundo dos REA. Faça parte você também. Para saber mais sobre o tema e onde encontrar REA, visite os sites www.rea.net.br, www.educaçãoaberta.org, www.mira.org.br. Muito bem. Deixa eu voltar aqui com a minha apresentação. Vocês já conheciam esse vídeo? Esse vídeo já tem algum tempo, né, que o pessoal da Educação Aberta produziu, e é um vídeo de referência para a gente começar a entender esse contexto do REA, o contexto das licenças, e a gente percebe também que o conceito de REA e de educação aberta está muito baseado no conceito de cultura livre. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, eu deixei também no final a referência de um livro. A cultura livre é uma visão de mundo baseada na liberdade de usar, de distribuir e modificar trabalhos e obras culturais e científicas e tecnológicas de forma livre. E o conceito de aberto tem a ver com o apreço pelo ato de compartilhar, e se sustenta no princípio de que as melhores obras são feitas e aprimoradas de forma coletiva. Eu gosto muito dessa citação, da Débora e da Priscila Gonzalez, que são grandes estudiosas, né, e que trabalham também com a criação de políticas de educação aberta e de REA no Brasil, e os materiais que eles produzem estão disponíveis também no site Educa Digital, tem vários materiais bem interessantes lá, depois esse link também fica disponível para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esse trabalho, sobre esse movimento que tem sido feito no Brasil nos últimos anos. Bom, esse aqui a gente já falou, deixa eu avançar um pouquinho para a gente conversar sobre os benefícios das práticas abertas, que eu acho muito importante a gente pensar sobre esses 10 principais benefícios que estão diretamente relacionados à nossa prática enquanto professores, né? O primeiro deles, facilitar o acesso de todas as pessoas ao conhecimento. Isso é muito importante, porque no âmbito das universidades, e eu acho que o nosso público maior aqui são professores que estão em universidades ou professores em formação, nós temos várias ações, né, de divulgação científica que visam mostrar para a sociedade aquilo que é produzido no âmbito da universidade, né, e a gente precisa cada vez mais diversificar os tipos de materiais
em que essa divulgação científica é feita para que todas as pessoas, não importando o nível de conhecimento que elas tenham, ou de escolarização que elas tenham, possam compreender aquilo que a universidade faz, possam ler um determinado documento e compreender sobre pesquisa, né, sobre aquilo que está sendo divulgado. O segundo ponto, a gente vai fazer a troca do intérprete, né? Só um minutinho. Obrigada, Alex. Obrigada, Jéssica. Então, vamos lá. O segundo ponto é promover a liberdade e a criatividade de produção. A gente fomentar que os nossos estudantes, né, e que nós, professores, tenhamos essa liberdade, essa criatividade e possamos criar grupos, né, de interesse nessas temáticas que promovam também esse tipo de trabalho. A maioria das universidades hoje já tem os seus repositórios institucionais de recursos educacionais abertos, que precisam ser mais difundidos, né? Que precisam ser alimentados também com tudo que a gente produz dentro da universidade, que normalmente fica no nosso âmbito pessoal, né? Que a gente não tem essa cultura, né, do compartilhamento. Incentivar práticas de colaboração, de participação e compartilhamento, integrar a tecnologia na sala de aula e nas práticas pedagógicas de maneira que promova a ideia de autoria entre os professores e os estudantes, reconhecer os professores e os estudantes como autores, né? Os nossos estudantes produzem também materiais incríveis, né? Os trabalhos que são propostos, né? A gente recebe materiais muito bons, que muitas vezes ficam engavetados, que eles não compartilham nem entre eles mesmos. Então, esses dias eu estava conversando com um grupo de estudantes que estava reclamando justamente isso. Nossa, a gente leva tanto tempo para fazer planejamento de estágio, né, para pensar em atividades, e isso acaba ficando no âmbito pessoal ou do grupo que fez aquele trabalho. Às vezes não compartilha nem entre os colegas da turma para que possam usar as mesmas atividades, propor em contextos diferentes, remixar, adaptar, fazer adaptações que sejam importantes naquele contexto que vai ser aplicado, que vai ser desenvolvido. Então, essas práticas de autoria entre os estudantes, né, não só dos cursos de licenciatura, mas de todos os cursos que atuem de alguma forma nos estágios, nos diversos setores da sociedade, isso é importante para promover e melhorar esses materiais que são produzidos e que podem ser instrumentos aí de conhecimento e de aprendizagem para outras pessoas. Melhorar o conhecimento que já existe e permitir que sejam apropriados e adaptados a realidades locais, permitir que o material didático e outros recursos sejam compartilhados universalmente nos repositórios internacionais também, possibilitar o compartilhamento de recursos entre instituições, acadêmicos e comunidades de prática, encorajar desenvolvimento, aceitação e adaptação de ferramentas e padrões técnicos abertos, e algo que eu acho muito importante, que é garantir melhor uso do investimento público. Então, quando a gente produz um material, quando a gente dedica um tempo, né, de produção de um vídeo, de um e-book, de um roteiro técnico, de uma atividade, de um slide, e a gente vê que aquele material ficou muito bom, a gente dedicou um tempo. E esse nosso tempo é investimento público também. E isso pode ser compartilhado com outras pessoas, para que outras pessoas possam ter como base aquele material e assim produzir coisas diferentes, adaptar ao seu contexto
e otimizar o tempo. Então, um vai ajudando o outro. Da mesma forma, como eu posso pegar, eu disponibilizo o meu material, eu também posso me beneficiar do material que foi produzido por outros colegas, otimizando também o meu tempo. Então, é uma circularidade virtuosa de autoria, de compartilhamento, de redes, né, de aprendizagem, de comunidade de prática. Então, os REA, eles estão baseados nessas 5 liberdades, os chamados 5 R's, né, que é a gente poder revisar esse material, reter esse material, ou seja, a gente pode guardar esse material no nosso computador, nos nossos drives, e justamente por isso a importância das licenças abertas, né? Não é porque é gratuito e está disponível na internet para download que a gente pode baixar e guardar esse material. Pela lei de direitos autorais, a gente não pode, a gente não tem essa liberdade. E por isso, quando a gente licencia, o autor licencia, ou seja, o autor dá algumas liberdades de uso para o material que ele produziu, ele está dando liberdade também para que as pessoas que tenham acesso façam uma cópia pessoal. Ou seja, eu guardo aqui no meu computador esse PDF, esse vídeo, para quando eu quiser consultar, olhar, ler, fazer anotações, eu tenha essa liberdade no meu dispositivo. A liberdade de remixar, de combinar, de fazer misturas e colagens de um REA com outros REA, originando novos materiais. Eu posso usar uma apresentação de slides, colocar um vídeo, colocar imagem, colocar trechos de um texto, posso incorporar materiais, enfim, eu posso fazer inúmeras coisas, inúmeras combinações de materiais, trazendo riqueza e trazendo interatividade, trazendo dinamismo àquele material que eu estou produzindo, se eu puder usar diversos materiais em diversos formatos de mídia incorporados em uma apresentação de slides, por exemplo, ou em um e-book. Redistribuir compreende a liberdade de compartilhar o REA original e a versão elaborada por você. Reutilizar compreende a liberdade de usar o original em distintos contextos. Então, são essas 5 liberdades que vocês podem encontrar aí na internet escritas de formas diferentes, mas elas englobam justamente a adaptação, né, a utilização, a adaptação e o remix e o compartilhamento do REA, dos recursos em diferentes contextos. E como que isso se torna possível? Né? Isso se torna possível através do Creative Commons, que são as licenças abertas. Eu vou acessar aqui para vocês verem. Então, primeiro eu vou caminhar aqui, depois eu entro lá no site para vocês verem como que funciona o Creative Commons, tá? Só um minutinho. Bom, vamos falar um pouquinho sobre direito autoral, né, e as licenças abertas, para vocês compreenderem isso, né? A propriedade intelectual, que é regida pela nossa lei de direitos autorais, ela tem por objetivo proteger a produção intelectual e humana, né, e garantir, por um determinado período, a exploração comercial também dessa criação. Então, para efeitos legais, o direito do autor divide-se em direitos morais e direitos patrimoniais. Os direitos morais, eles asseguram a autoria da criação do autor da obra intelectual. No caso da educação, nós estamos falando em recursos educacionais abertos, né? A gente não costuma, no âmbito da educação pública, vender os nossos materiais. Então, por isso, a importância ainda mais a gente utilizar as licenças abertas para promover esse compartilhamento. E a nossa lei de direitos autorais, ela também
ela é muito antiga, ela é de 1996, se não me engano. Cadê? Tem aqui. E ela também não se adaptou às mudanças tecnológicas, a essa questão da internet. Então, essas adaptações, né, e o texto legal do Creative Commons permite que a gente faça esses usos e que a gente, como autor, defina e deixe claro no nosso material quais são as liberdades que a gente está dando para as pessoas que vão usar nosso material. Para quem não conhece, né, a lei de direitos autorais, né, os direitos patrimoniais têm um prazo de vigência, na maioria dos países limitado a 70 anos após a morte do autor, e depois disso a obra cai no chamado domínio público, ou seja, pertence a toda a sociedade que quer utilizar. De 98, a nossa lei de direito autoral. Nós temos um movimento mundial, né, de compartilhamento, de criação, de autoria, que é a Wikipedia, né, que foi uma iniciativa pioneira nesse campo e que até hoje se mantém forte, se mantém em crescimento. É a maior enciclopédia livre digital que nós temos no mundo inteiro, multilingüe, né, baseada na colaboração, baseada na autoria, com muitas referências, né? Muitas vezes a gente fala, não pode pesquisar no Wikipedia porque não tem referência, né? Se você olhar qualquer texto no Wikipedia, tem listas de referências, e é uma curadoria que é feita por inúmeras pessoas, então sempre que eu quiser fazer uma colaboração, eu tenho que indicar quais as referências, comprovar que aquilo que eu estou escrevendo tem uma fonte confiável. Então, a Wikipedia é o grande exemplo aí que nós temos de um movimento de colaboração e de produção do conhecimento aberto e livre, acessível para todas as pessoas em diversas línguas. As licenças Creative Commons, então, elas foram criadas, né, por um grupo de pesquisadores da Universidade de Stanford, um grupo liderado pelo Lawrence Lessig, ou Larry Lessig, que também escreveu aquele livro de cultura livre, que eu vou deixar a indicação para vocês, e eles foram buscar alternativas jurídicas para o uso de licenças abertas, e os tribunais dos Estados Unidos falaram assim, olha, a gente não tem uma alternativa, não temos uma resposta, sejam criativos. E aí eles colocaram justamente o nome das licenças de Creative Commons, sejam criativos. E a partir de então, esse movimento veio crescendo e hoje as licenças Creative Commons são as mais utilizadas no mundo inteiro. Eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês assistirem, que conta justamente a história da criação das licenças Creative Commons. E como elas estão organizadas? Elas estão organizadas nessas 4 condições, sendo que a primeira delas é a atribuição. A atribuição significa autoria. Vocês percebem que o símbolo é uma pessoa, ou seja, esse material ele pertence a alguém, ele foi produzido por alguém. Mas esse alguém não quer que esse material fique restrito a ele ou a um determinado espaço ou instituição. Esse alguém, essa pessoa, gostaria que o seu material fosse utilizado por outras pessoas, fosse remixado, enfim. E aí, essa atribuição, ela pode ter várias liberdades, que a gente já vai entender quais são. Existe também a atribuição que é de uso não comercial. Então, sempre que eu encontrar o NC, significa que eu não posso utilizar esse material de forma comercial. Pode ser uma atribuição sem derivações, ou seja, o autor não quer que se produzam obras derivadas desse material. Ou seja, ele publicou um texto
e ele não quer, essa licença não permite que esse texto seja transformado em outras mídias, por exemplo, tá? Ou em um vídeo, ou em um áudio. E tem a atribuição compartilhar igual, que obriga, de certa forma, as pessoas que utilizarem esse material, remixarem esse material, compartilharem com a mesma licença, né? Com os mesmos termos. Ok? Isso parece um pouquinho complexo no começo, mas requer um pouquinho de estudo, né? Quem quiser se aprofundar vai ter que ler um pouquinho mais sobre as licenças, ler o texto legal também de cada uma das licenças. Então, esse quadro aqui ajuda bastante a gente entender como funcionam as licenças, os seus símbolos e as suas abreviações. Então, eu tenho o C cortado, que significa domínio público. Eu tenho esse símbolo aqui do bonequinho, o CC BY, que é a licença mais aberta, digamos assim, é a licença chamada de cultura livre. Ela permite copiar, publicar, atribuição exigida sempre, ó, em todas as licenças, vocês estão vendo? A única que não exige atribuição é o domínio público, porque a obra está em domínio público, o próprio nome já diz. Mas todas as outras licenças exigem atribuição, ou seja, mesmo que eu utilize, eu remixe, eu adapte esse material, eu não posso deixar de mencionar quem é o autor principal, qual é a fonte do material que eu estou remixando e adaptando. Depois eu tenho o CC BY SA, que é o compartilhamento igual. O CC BY ND não pode ter obras derivadas. CC BY NC não pode ter uso comercial. CC BY NC SA não posso ter uso comercial e preciso compartilhar igual. E CC BY NC ND não posso ter uso comercial e não posso permitir obras derivadas. Ok? Aqui nós temos um quadro que mostra a interoperabilidade das licenças. Ou seja, eu também preciso cuidar quando eu estou remixando o material. Se eu pegar um texto, um e-book com uma licença que esteja, por exemplo, em CC BY SA, eu não posso usar um CC BY NC, por exemplo, junto. Tá? Então, aqui, esse quadro me mostra o que eu posso combinar. Que tipos de materiais e que tipos de licenças eu posso combinar para que não fira os termos legais dessas licenças. E também nós temos um sisteminha que ajuda a fazer isso. É um sistema que foi produzido pela UNB, se eu não me engano, e que você consegue lá indicar no seu material 1 qual licença que é, o material 2 qual licença que é, ele vai te falar se você pode fazer uma obra combinada desses dois materiais ou não. Esse vídeo aqui também vou deixar disponível para vocês assistirem. É um vídeo muito bacana que ajuda a gente a entender a diferença entre o gratuito e o aberto. Eu vi muitas pessoas respondendo lá a questão do gratuito, né? O que são recursos educacionais abertos? São recursos gratuitos. Na verdade, não é isso. Porque, inclusive, os recursos educacionais abertos, eles podem ser comercializados, mas eles continuam sendo abertos. E pode ser que existam recursos gratuitos que sejam protegidos por licenças autorais e por direitos autorais e não possam ser recombinados, remixados como um recurso educacional aberto. Então, esse vídeo ajuda bastante a entender essas diferenças e eu vou deixar também aqui nos slides para vocês assistirem depois, porque meu tempo já está acabando e a gente já está finalizando. Então, o Creative Commons é uma solução social, né, encontrada para dar liberdade para os autores
decidirem como eles querem licenciar as suas obras, como eles querem informar as outras pessoas que tenham acesso àquele material na internet, justamente porque se eu não tiver uma indicação da licença, eu não posso usar sem autorização do autor. E isso é bom tanto para quem é o autor, como para a pessoa que vai utilizar. Dentro do âmbito educacional, é isso que a gente chama de circularidade virtuosa, é que todos estão colaborando por um bem comum, pelo acesso ao conhecimento, que é um bem comum para a sociedade como um todo, e que todas as pessoas têm direito a ter acesso ao conhecimento. No Brasil, o Creative Commons é mantido pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Então, é essa fundação que mantém o site, que mantém as informações para que a gente possa trabalhar com as licenças aqui. Eu vou mostrar rapidamente o site aqui para vocês. Olha só, esse é o site Creative Commons, é br.creativecommons.org. E quando eu produzo meu material, eu posso vir aqui nesse site, clicar nesse link aqui, publique seu conteúdo. Ele vai abrir aqui uma página com 2 perguntas básicas, tá? E aí é importante, na primeira vez que vocês vão licenciar o material, vocês lerem esses documentos, tá? Considerações antes de licenciar, como as licenças funcionam, e ter conhecimento do texto legal dessas licenças, tá? Mas para eu escolher uma licença, eu tenho que responder essas 2 perguntas básicas. Eu vou permitir adaptações do trabalho, né? Permitir que adaptações do seu trabalho sejam compartilhadas? Sim, não, ou sim, desde que os outros compartilhem igual. Se eu marcar sim, desde que os outros compartilhem igual, aqui embaixo vocês já vão ver que vai mudar. Ele vai mudar para a licença CC BY SA, que vai exigir que as obras derivadas compartilhem da mesma forma. Se eu não permitir uso comercial do meu trabalho, eu vou marcar não, e automaticamente aqui embaixo vai me mostrar qual é a licença que eu estou escolhendo, que é a CC BY SA. Aqui eu tenho o link, eu posso simplesmente copiar esse link. Eu posso colocar essa imagem num vídeo, eu posso colocar num texto, num slide. Se for num áudio, eu posso narrar esse texto, dizer: esse trabalho está licenciado com a licença Creative Commons, atribuição tal e tal. Se eu vou colocar num site, eu posso incorporar também esse código. Eu tenho também a opção de ter um ícone compactado ou um ícone normal, tá? E aqui, se eu deixar as 2 perguntas no sim, eu vou ter a licença CC BY, que é a licença chamada de cultura livre, tá? E ele diz aqui, essa é uma licença de cultura livre. Se você clicar aqui, ele vai te explicar o que significa uma licença de cultura livre, tá? E você pode ler. As páginas normalmente estão em inglês, só clicar com o botão direito e traduzir para o português, se você está usando o Google Chrome. Então, é um movimento bastante simples. Se você quiser, é possível também compartilhar o próprio documento aqui dentro do site do Creative Commons, o arquivo, mas normalmente as pessoas utilizam o site para buscar a alternativa da licença, e a publicação ela pode ser feita em qualquer lugar, pode ser nas suas redes sociais. Eu recomendaria enviar para um repositório de recursos educacionais abertos. Dentro da UFMS, a gente tem o nosso repositório institucional, que está vinculado à Biblioteca Central.
Nós temos o EduCapes, que é o Repositório Institucional de Recursos Educacionais Abertos da CAPES, temos o Relia, enfim, tem várias opções, e se você está numa instituição que quer criar um repositório, vocês também podem fazer esse movimento, tanto nas escolas como nas instituições de ensino superior, tá? Então, eu vou andar um pouquinho aqui. Eu ia falar um pouquinho sobre acesso aberto na pesquisa científica, mas não vai dar tempo. Vocês viram lá no começo, no Mentimeter, né, sobre a questão das revistas. Hoje, a maioria das revistas trabalham com as licenças Creative Commons. Inclusive, a gente fez, no ano passado, os meus alunos de pesquisa educacional fizeram um levantamento das revistas científicas da área de educação, né, e a gente percebeu que a maioria das licenças, elas são licenças de cultura livre, são licenças CC BY, e isso é muito importante porque a gente vê esse movimento também na pesquisa científica para que esses conhecimentos sejam melhorados, sejam adaptados, sejam reutilizados, esses materiais licenciados de forma aberta têm um grande potencial para que esse conhecimento chegue a mais pessoas de uma forma mais rápida. Então, nós temos os repositórios institucionais, as revistas de acesso aberto, e eu deixei também alguns vídeos aqui para vocês entenderem também o que é o acesso aberto, o IBICT, que faz um trabalho bem legal aqui no Brasil sobre isso. E é importante que a partir desse primeiro conhecimento super rápido, tem inúmeras coisas que a gente poderia aprofundar, mas infelizmente o tempo é curto e também fica muito cansativo fazer isso de forma direta, mas é um primeiro pontapé, né, para a gente começar a abrir os nossos olhos para isso, de pensar novas possibilidades, né, de pensar em estratégias criativas para incentivar e criar práticas abertas. Então, como a gente pode fazer isso? Né, a gente pode se juntar dentro do nosso grupo de interesse, né, juntar pessoas dentro do curso. Se você é estudante, reunir um grupo de colegas das licenciaturas ou de outros cursos, seja de onde você esteja, dentro da sua área de atuação, seja na pesquisa, seja no ensino, sejam práticas ou sejam materiais e conteúdos, aquilo que puder ser fomentado, praticado e compartilhado tem um grande potencial para que as pessoas e a sociedade como um todo cada vez tenha mais acesso e mais conhecimento sobre aquilo que a gente produz, né? A divulgação científica é muito importante no âmbito da universidade, mas a divulgação das nossas práticas também. Então, eu trouxe aqui, vou passar rapidinho, antes da gente abrir para as perguntas, algumas ferramentas abertas, tá? Primeiro, é o nosso queridinho, nosso Moodle, que é um software livre, um ambiente virtual de aprendizagem, que também podem ser vinculados a inúmeras outras ferramentas abertas dentro dele, né, como plugins, para melhorar, enfim, trazer outras possibilidades de interação. Nós temos o Jitsi, que é um sistema de videochamadas, permite até 50 pessoas, permite gravação, chat, apresentação da tela, não precisa incluir nenhum dado, fazer conta, absolutamente nada. Você entra no site, coloca o nome da reunião e está pronto para começar. Então, ele não coleta dados, isso é bem legal. O Big Blue Button também, tanto o Jitsi como o BBB podem ser integrados ao Moodle. Também trabalha com videochamadas de até 100 pessoas, permite gravação, chat, apresentação de tela e quadro branco. Temos o Elos também, que é baseado no BBB, e ele permite até 15 pessoas na versão free, com as mesmas ferramentas ali do BBB, gravação, chat, apresentação de tela e quadro branco.
E para quem quiser, tem as versões, né, os planos que são pagos, mas também é uma ferramenta aberta em software livre. Temos esse app de manifestações online, não sei se vocês já viram. Esse ano a gente teve um movimento aí da SBPC, né, em defesa da ciência, e várias pessoas utilizaram esse app para fazer manifestações online. Nós temos o Signal, que é um aplicativo de mensagens instantâneas, que tem chat privado, gravação, mensagem por vídeo, chamada também. E tem uma criptografia bem interessante que você consegue conferir com a pessoa que você está conversando, o código da criptografia da conversa. É bem legal. Nós temos também o Telegram, que é outra alternativa ao WhatsApp. Muita gente conhece, já ouviu falar, mas tem medo de usar. Eu gosto muito do Telegram, porque ele tem chat privado, permite grupos maiores, né? Tem canais, tem várias opções de gerenciamento, do que as pessoas podem compartilhar dentro do grupo, agendamento de mensagens, tem uma série de vantagens sobre o WhatsApp e também a vantagem de ser um software livre. Para a edição de documentos online, tem essa alternativa, né, para quem gosta e prefere trabalhar com software livre. A gente tem o OnlyOffice, que tem editor de texto, documentos, planilhas, apresentações, que seria aí o mesmo pacote que a gente tem, né, do Drive, mas com ferramentas, opções mais limitadas do que o Google Drive. O LibreOffice, para quem quer sumir com aquela versão do Office que não está ativada no seu PC, o LibreOffice está muito legal. Esses dias eu baixei ele e a interface dele está incrível, cada dia tem melhorado. Então, vale a pena, quem não conhece, utilizar aí esse editor de texto, documentos, planilhas e apresentações também, para baixar no seu computador esse pacote e experimentar. Dentro também das ferramentas como o pacote Office, é possível a gente salvar, tanto no pacote Office como no Drive, a gente consegue exportar esses documentos também em formatos abertos, algo que facilita bastante aí a adaptação e remix dos recursos educacionais abertos. Temos aqui uma opção de edição de vídeo, que é o OpenShot, para instalar no PC. Tem o Shotcut também, para instalação no PC. Quem não conhece, LibreFlix é uma plataforma de streaming aberto, sem mensalidade, com filmes independentes, com filmes e documentários que fazem pensar e que tem ajudado muitos professores aí nesse período de aprendizagem remota, né, de trabalhar com materiais e conteúdos aqui do LibreFlix. O GIMP para edição de imagens, também precisa instalar no computador. O WordPress para criação de sites. O Audacity para edição de áudio. O Scratch para criação de jogos, animações, histórias, baseado aí na programação, pensamento computacional, colaboração e remix. Vamos fazer rapidamente a troca aqui do intérprete. Tamar, está me ouvindo? Eu acho que Tamar não está me ouvindo. Eu vou continuar, já estou finalizando, Jéssica. E temos essa opção aqui de buscador de internet, de forma segura, sem coleta de dados, sem anúncios, sem sugestões, que é o DuckDuckGo, para quem está trabalhando com crianças ou para quem quer se livrar daquelas sugestões que aparecem depois que a gente pesquisa alguma coisa no Google, principalmente, né? Depois aparece nas nossas redes sociais. O DuckDuckGo é uma alternativa.
E também tem esse navegador de internet, que é o Tor, que também é um navegador aberto, sem coleta de dados, sem anúncios. Itamar, me ouve? Ok. Obrigada, Jéssica. Itamar vai entrar para finalizar. Muito obrigada, Itamar. E, nossa, falei demais, né, gente? Eu estou terminando. Só vou mostrar aqui as plataformas de REA, onde encontrar REA. Nós temos o RELIA, que é o repositório de REA da Iniciativa Educação Aberta. Nós temos o EduCapes, que é o repositório de REA da CAPES, que começou com um trabalho vinculado à Universidade Aberta do Brasil, mas que agora já recebe materiais de qualquer pessoa que quiser colocar os seus materiais nesse repositório, pode entrar lá, fazer seu cadastro e colaborar com o repositório. Nós temos o MEC-RED, que é o repositório de REA do MEC, que foi inaugurado há pouco tempo e que tem trabalhado principalmente com materiais para educação básica. Nós temos o BioE, que é o repositório de objetos educacionais do MEC, repositório internacional de objetos educacionais. Também tem materiais para todos os níveis, né, desde a educação infantil até o ensino superior. Nós temos a TV Escola, que é um repositório de vídeos da TV Escola. Quem conhece sabe a trajetória da TV Escola, né, com conteúdos de muita qualidade e que podem ser reutilizados nos nossos materiais. E temos esse material que foi lançado, quem está assistindo, que trabalha na educação básica, esse programa foi criado pelo Amplifica, em parceria com a Fundação Lehman, e eles criaram várias trilhas de aprendizagem para anos iniciais e finais do ensino fundamental, todo com material aberto, que pode ser adaptado e remixado. Então, é um movimento muito legal de apoio aí aos professores que estão atuando na educação básica. Então, fica essa dica super importante. E para quem quiser saber mais, está super curioso para acessar todos esses conteúdos, esse curso está disponível no cursos.aberta.org.br, só de conteúdo mesmo, não tem, eu acho que eles não estão fazendo certificação, mas é só para ter acesso ao conteúdo. E eu já vou deixar, então, o convite para quem é aqui do Mato Grosso do Sul, né? Nós iniciamos um processo para formar agora 3.000 professores num curso de formação inicial em recursos educacionais abertos. E a primeira etapa para formar 1.000 professores, a gente está focando no Mato Grosso do Sul. Então, quem é de fora, acho que vai ter que esperar o ano que vem, né, que a gente vai abrir para todos os estados do Brasil, mas vai ser um curso totalmente online, que a gente vai trabalhar um pouquinho de tudo isso que eu falei aqui para vocês hoje, com atividades síncronas e assíncronas no período de 4 meses. O curso tem 60 horas, e para o pessoal do MS já está disponível. Vocês podem encontrar no site da ufms.br, no site da SEAD, e também eu tenho compartilhado nas minhas redes. Depois, se você quiser me seguir, também estou compartilhando por lá. E tem esse referatório de REA da Unirede. Para quem não sabe o que é referatório, é uma organização de repositórios. Então, repositórios é onde os conteúdos estão armazenados efetivamente. E a Unirede, que é a Associação Universidade em Rede, é uma associação que reúne todas as universidades públicas do Brasil que ofertam educação à distância, organizou, então, nesse link, uma lista de repositórios de REA das universidades públicas do Brasil. Então, é um documento, uma lista de links com diversas opções, né, para vocês explorarem esses links e verem o que interessa, o que pode ser interessante para o trabalho que vocês vão desenvolver
agora no próximo semestre, né, a gente já pode começar a pensar nos materiais do próximo semestre. E também deixo aqui uma super dica para quem quiser saber mais sobre Creative Commons. O Creative Commons Brasil tem um grupo de apoio no Telegram, e eu deixei o link também para quem quiser fazer parte desse grupo. Então, eles sempre compartilham coisas muito bacanas relacionadas a direitos autorais e Creative Commons, e também é um grupo que se ajuda, né, que tira dúvidas para quem está começando agora a entender sobre isso e quiser participar lá do grupo, fica o convite. E também deixei aqui uma curadoria, um conjunto de links organizado lá no Tobi, que para quem já assistiu às lives anteriores, o Tobi é um aplicativo adicionado ao Chrome que permite a gente organizar os nossos favoritos de forma bem dinâmica. Eu organizei, então, essa lista de software livre para a criação de recursos educacionais abertos também. Aqui estão nossas referências, e agora eu vou dar uma olhada aqui nas dúvidas. A Adriana está perguntando, não, a Ana Maria está perguntando se haverá declaração. Ana Maria, a gente não está fazendo declaração dessas lives porque elas fazem parte de um curso que os professores estão fazendo na UFMS, então essa carga horária é incluída apenas para os professores que estão matriculados nesse curso, e a gente está abrindo para toda a comunidade que tem interesse em assistir. A Adriana está perguntando como saber se o material que acessamos está no domínio público. Adriana, vai depender do local que você está acessando. Normalmente, quando o documento é criado e já colocado em domínio público, ele vai ter o selo do domínio público. Ou então, se você buscou e utilizou o filtro por domínio público, só vai aparecer materiais em domínio público. Ou então tem que observar aquela questão de 70 anos após a morte do autor, que você tem certeza que a obra está em domínio público. Gente, alguma dúvida? Já passamos do nosso tempo, nosso combinado é sempre de 1 hora. E eu quero muito agradecer a participação de vocês nessa nossa conversa de hoje e dizer que as lives anteriores estão todas disponíveis no meu canal do YouTube. E também nesse link aqui eu deixei várias dicas aqui de onde encontrar apoio e estratégias, dicas para aprendizagem remota. Esse material que eu fiz está licenciado com a licença CC BY, então vocês podem compartilhar e remixar. Deixei também os links aqui das lives anteriores. Nós tivemos aí uma trajetória muito bacana, falamos sobre os recursos do Google, outros recursos, e chegamos aqui na nossa 7ª live falando sobre REA. E vou deixar aqui o link para vocês, tá? Do ticket de saída, vou colocar aqui. É importante que os professores que estão inscritos no curso TICS respondam esse ticket de saída para a gente poder certificá-los, tá? E deixo aqui o contato também das minhas redes, quem quiser me seguir no Instagram, no Facebook, os meus contatos todos podem ser acessados pelo Linktree/Daiane Ridner. Estou deixando aqui o link para fazer o checkout da live. Mesmo quem não esteja inscrito no curso TICS, quiser deixar o checkout, deixar uma dica, deixar uma mensagem, dar um feedback para a gente poder melhorar também o nosso trabalho. E vou deixar aqui também o meu Linktree para quem quiser entrar em contato e continuar essa conversa em outros ambientes também. Um super beijo para vocês. Muito obrigada pela participação.
Desejo a todos e todas um excelente final de semana e um excelente finalzinho de semestre para todos esses professores e professoras que foram guerreiros e guerreiras nesse primeiro semestre, trabalhando muito mais do que a gente trabalhava no presencial. E desejo que o segundo semestre seja mais leve. Com certeza a gente vai voltar no segundo semestre com mais novidades, com mais oportunidades de formação. E o meu pedido é que vocês multipliquem esse vídeo, multipliquem esses materiais, esse conhecimento e esse amor pelo compartilhamento, que com certeza é um círculo virtuoso que pode ajudar muitos professores, professoras e principalmente aqueles que precisam ter acesso ao conhecimento. Tchau, tchau e até a próxima.